Me diga uma coisa, um homem tão profundamente ligado à educação, responsável por N coisas que aconteceram em Uberaba, ele foi um bom aluno? Eu investiguei isso. Nós fomos no colégio diocesano para descobrir os arquivos do Palmério lá, o histórico escolar dele. Então nós conseguimos os boletins de 1929 a 1933. É muito interessante, porque na época existiam os exames de admissão nas escolas. Então eram exames, era um ritual importantíssimo na vida dos meninos. Era um vestibular? Era um vestibular para entrar no ginásio. Então o primário não exigia, mas o ginásio sim. Então os meninos ficavam extremamente tensos, era um momento de muita tensão, de muito nervosismo, e era de fato um ritual para que você se transformasse num jovem, num adolescente. E era até interessante que aos 12 anos, quando você entrava no ginásio, era mais ou menos, em 1940, era mais ou menos aquele mesmo período em que você era autorizado socialmente a usar calça comprida. Porque menino era só short. Aos 12 anos você tinha o direito de usar... Também, é? Sim, claro. Os rituais eram muito mais... Quer dizer, hoje há outros rituais, mas naquele momento os rituais eram esses. E era junto com o ensino ginasial. Então, o Palmério, em 1929, ele chegou a fazer os exames. Tinham dois momentos de exames. Tinha os exames de dezembro e de fevereiro. Em dezembro, ele fez os exames, mas tirou 0 em todas as provas. Mas por não comparecer? Não, ele compareceu. Ou foi um ato de protesto? Ele compareceu, porque na ata está escrito, registra aqueles que não compareceram e os que compareceram e foram mal pontuados. Não descobri ainda por quê. Mas a questão é que em fevereiro ele fez de novo os exames e passou com notas muito boas, de 8 para cima. Sinal que foi um protesto, né? Pois é, não dá para descobrir ainda, a gente pode imaginar. E quem foram os alunos, os colegas dele no Jorge Chirré de Jardim fez os exames junto com ele. O Walter Campos de Carvalho, um escritor que no mesmo ano que Palmério publicou Vila dos Confins, o Campos de Carvalho publicou A Lua Vem da Ásia, se eu não me engano, e um livro importantíssimo. Ele é um cara fantástico também, que deve ser rediscutido aqui em Uberaba. E eles foram, sim, contemporâneos. Inclusive o Palmério e o Campos de Carvalho moraram juntos em São Paulo, quando eles eram já jovens, jovens adultos, para tentar ganhar vida em São Paulo. Mas bom, então o Palmério, ele teve altos e baixos, mas sempre passou de ano sem ficar de segunda época. Mas ele tinha uma nota mediana, a nota dele era um pouco acima da média. A média da sala era 5 e alguma coisa, 5,3, a dele era 5,7. Na época, passava-se com 5. Você poderia, nas disciplinas, segundo a legislação, você poderia tirar até 3 nas disciplinas individualmente, de modo que a nota final fosse maior do que 5. Era a média? Era a média. Só que, na história hoje, inclusive nós conversávamos sobre isso um dia, a história hoje, nós temos que olhar os documentos e ter a convicção de que todo documento é feito para mentir. Então, o que o historiador hoje tenta descobrir é quais as intenções que forjaram aquele documento daquela forma. Então, um boletim do Colégio Diocesano daquela época era um documento feito pelos diretores, pelos professores do Diocesano, que era um colégio, não pode esquecer, que prezava pela severidade e pelo rigor no ensino. Então, um colégio que não preza podia pelo dizer rigor, que papai pagou, o aluno passou. Isso, e também não podia dar nota alta para aluno, para não parecer que é fácil. O Irving Goffman, que é um antropólogo que estuda essa teatralização das instituições, mostra com clareza que as pessoas e colégios, e qualquer instituição, precisa encenar a sua respeitabilidade através dos recursos que tem à mão. Então, o diocesano, nessa época, tinha esse recurso. Pra você ter uma ideia, a maior nota da sala era 8. Assim, o aluno nota 10 era 8. Então não tinha 10. Então a gente vê um déficit, ou um intervalo de 2 pontos, que era o coeficiente rigor. Então não é possível que o aluno tire 10, porque essa escola ninguém tira 10. André, isso é uma inferência, é óbvio, mas a gente tem que fazer uma crítica do documento. Aliás, o que você citou aí, que documentos foram feitos para mentir, isso significa que o historiador tem que trabalhar dobrado, né? Para chegar a uma, não vou dizer uma verdade absoluta, mas se aproximar da verdade. Uma interpretação rigorosa e ética sobre o passado que está em transformação ainda. Vamos ouvir mais um telespectador, alô? Bom dia, Henrique. Gostaria de saber aí do convidado, por que hoje, com toda a tecnologia que nós temos, avanço, nós não temos hoje
os gênios, né? Antigamente tinha o gênio Einstein, Thomas Edison, tantos inventores, né? Hoje com tanta qualidade de ensino, parece que a moçada que forma hoje é tudo a nível comum, a gente não vê nenhum nível especial de gente que destaca, né, nas suas formaturas. E outra curiosidade, porque antigamente os colégios também eram separados, sala dos meninos e sala dos meninos. Antigamente parece que existia isso, há uns poucos anos atrás, uns 30 anos atrás. Com essas curiosidades, porque como ele poderia comentar com a gente? Obrigado. Muito obrigado. Aliás, nós precisaríamos voltar a esse tempo de apartar as meninas dos meninos, porque a coisa está terrível, né? Aliás, eu gostaria aqui até de aproveitar esse gancho para chamar a atenção dos diretores do Clube Sírio-Libanês. Que o clube passe por dificuldades financeiras, compreensível. Aliás, quase todos os clubes sociais passam por dificuldades financeiras. Mas essa história de alugar o salão de festas do clube para acontecer o que aconteceu lá de sábado para domingo, isso é uma vergonha para o clube. Um clube de tantas tradições. A pessoa que esteve lá à procura de um parente que parecia estar lá na festa, viu com os próprios olhos jovens mantendo relações sexuais no salão, no banheiro, na academia de ginástica. Só não estavam fazendo isso do lado de fora do ginásio, porque lá, de certa forma, tem uma pessoa que vigia o lado externo. Mas do lado de dentro estava acontecendo de tudo, sem contar o cheiro de maconha impregnado no ar. A diretoria do Sírio não pode permitir que essas coisas aconteçam dentro do clube, embora ela não seja responsável pela promoção da festa. Mas, convenhamos, é preciso saber quem é que está promovendo festas lá. André, vamos prosseguir aqui a nossa conversa respondendo ao nosso telespectador. Em relação à questão dos cientistas, na verdade é o contrário. Nós temos, necessário resolver essa visão romântica que nós temos dos cientistas, porque o que acontece é o contrário. Hoje, a produção científica no mundo não é comparável com a produção de 50 anos atrás. Naquele tempo era exponencialmente maior. Que o sujeito se tornava exatamente um mito internacional. Pois é, e essa visão, mais uma vez, romântica do cientista. Imagine você, nos anos 20, o sujeito inventar o Viagra. Pois é, exatamente. Seria um mito internacional. Ninguém nem sabe quem é o inventor do Viagra. É até engraçado que na época era engraçadíssimo esses remédios para vigor masculino, eram muito engraçados. Eram tônicos que serviam para tudo. Então, inclusive tem um colega que estuda prostituição aqui em Uberaba, ele percebeu que nos jornais não aparecem notícias sobre prostituição. Então, é invisível. Só que o historiador inteligente, ele tem que ver através de indícios. Os indícios principais eram os remédios para sífilis. Então, o que tinha de remédio para sífilis publicado é impressionante. E era interessante que os remédios eram muito discretos, porque eles serviam para sífilis, servia para queda de cabelo, para fraqueza, servia para tudo. Então, o sujeito podia ir tranquilamente na farmácia, comprava um remedinho e saía na rua com o remédio debaixo do braço, e ninguém ia falar que era para sífilis, porque podia ser para qualquer coisa. Então, você vê como que a ciência avançou nesse tempo em todas as áreas. Hoje é muito diversificada a produção, os cientistas são muito melhores do que eram, até porque eles têm uma cumulatividade de pesquisas que eles se amparam e vão muito mais longe. Então, nós vivemos uma época melhor em termos científicos do que há 40 anos, não há dúvida. E sem talentos individuais, porque a ciência hoje caminha em grupos. Há grupos de pesquisa pensando coisas e são tantos pesquisadores que a gente nem sabe direito quantos são. O senso comum ainda não tem consciência disso. E a gente só vai ficar sabendo, talvez, os grandes nomes de hoje daqui a 40 anos, quando as pesquisas consolidarem. Olha, dentro do propósito da TV Universitária de levar cultura a todos os uberabenses, nós temos 3 programas programados aqui com o André. Um foi hoje. Nas próximas 2 segundas-feiras que virão aí pela frente, nós vamos voltar a conversar com o André, porque não se concebe o uberabense saber tudo sobre Oriente Médio, a Grécia, Roma, e não saber nada sobre Uberaba. Nós temos figuras fantásticas
na história de Uberaba. Hoje nós estivemos aqui abordando o Mário Palmério e vamos